Estamos iniciando o debate sobre o tema equipes colaborativas, superação de adversidades, fator-chave para a superação de adversidades. Aguardando mais algumas pessoas entrarem. Elisete já está aqui conosco. Oi, Elisete. Olá, olá, boa tarde. Esperando vocês. Nós estamos esperando mais algumas pessoas. Você quer comentar alguma coisa sobre o webinar de manhã? Eu considero um tema muito importante, até porque desenvolver pessoas com senso de colaboração não é uma coisa simples, né? Se a gente vai pensar em lideranças, a gente tem que pensar com mais profundidade. Então, eu acredito que o que a gente colocou pela manhã deu para ter uma ideia da profundidade da temática. Deixa eu, para a gente esquentar, vou te colocar uma questão, você até abordou de manhã ela, mas Sim. vou te provocar um pouquinho mais para falar sobre ela. Deixa eu colocar aqui. Pessoas que não se dão, que não se gostam, que não têm afinidade entre si, elas conseguem colaborar entre si? Se sim, como? Eu coloquei pela manhã que a gente não precisa gostar das pessoas, mas a gente precisa respeitá-las. Então, é possível, sim, você colaborar, você trabalhar com quem você não gosta, né? Mas, ao mesmo tempo, o respeito, ele tem que imperar. Sem respeito, não é possível. O fato de gostar ou não gostar, isso vai ser um detalhe, porque nós estamos falando também do profissional. O profissional, ele tem ferramentas para trabalhar, ele tem metas para cumprir, e ele não precisa gostar, mas ele tem que respeitar, né? E como que isso acontece? Bom, a primeira coisa é você não ter uma inteligência emocional infantil, porque a inteligência emocional infantil, ela demonstra que ela não gosta do outro, e aí sim a coisa complica, né? E também não é para você disfarçar, é simplesmente para você ser objetivo, né, e conseguir dialogar dentro de uma temática, dentro de um assunto que vocês precisam resolver juntos. Então, é possível sim, né? Mas a inteligência emocional não pode ser infantil. Senão, com uma inteligência emocional infantil, a primeira coisa que a pessoa vai demonstrar é que ela não gosta de estar na frente da outra pessoa. E aí sim, vai ficar muito difícil o processo de colaboração, resolver alguma coisa, resolver algum problema. E talvez completando a questão, e a empresa pode fazer alguma coisa em relação a isso, se ela identificar essas situações, onde ela Sim. precisa que duas pessoas colaborem, mas ela, de algum modo, percebeu que elas não têm afinidade? Aí entra a cultura. A cultura da empresa, ela tem que dar a direção disso, né? Por exemplo, quando já se percebe que duas pessoas têm uma dificuldade, o comportamento delas numa reunião, o comportamento delas até fora da reunião, que vai ser percebido, tem que, de algum modo, ser bem conduzido, né? Então, assim, você já percebe que duas pessoas não se dão, né? E elas precisam trabalhar juntas. Você pode, vamos pensar, se você é o líder, você pode chamar uma e depois a outra e dizer que você percebeu, mas que existe, digamos, um objetivo comum, né? E que, se você puder colaborar para poder ajudá-las, né, no relacionamento, isso deve ser feito. A empresa, ela entra
dando as diretrizes a partir da cultura. E uma coisa importante é que a empresa não pode premiar pessoas que possam ter um bom desempenho numa tarefa, num resultado, mas não tenham um bom desempenho no comportamento emocional, né? Então, a inteligência emocional, ela vai ficar cada vez mais forte na avaliação de desempenho das pessoas. Certo. O Leandro Giraldelli também tem uma Oi, questão para Leandro, você. tudo bem? Por favor, quais meios em voga atualmente para o aprendizado, para o autocontrole emocional? Quais meios em voga atualmente para o aprendizado, para o autocontrole emocional? Olha, Leandro, depende muito da cultura da empresa, né? Às vezes a gente vê empresas que simplesmente não tem nenhum trabalho de perto para desenvolver esse controle, autocontrole emocional, mas existem reações, né? Vamos pensar, duas pessoas ou uma pessoa está sem o autocontrole emocional. Eu vou dar um exemplo simples para vocês. Se percebe que dois gestores se desentenderam e que um deles saiu da sala muito irritado. A primeira coisa é você não tomar nenhum partido, para que você consiga entender depois o que aconteceu ouvindo os dois lados. A partir do momento que você escuta os dois lados com cuidado, aí sim você pode começar a trabalhar o desenvolvimento do autocontrole emocional das pessoas. Como que a gente pode fazer isso? Através, sim, do processo da educação mesmo, né? Você ensinando a inteligência emocional para o grupo, né? Ou até fazendo um coaching individual dentro da própria empresa para uma determinada pessoa, focando exatamente esse ponto que ela tem falho, né? Que ela tem uma fissura. Por exemplo, ela se irrita, ela não consegue lidar, ela não tem autocontrole emocional e ela se retira. Aí vamos lá, às vezes isso acontece muito quando essa pessoa está na frente de uma determinada pessoa, não é com todas. E aí você tem que trabalhar mais de perto. Por exemplo, um gerente e uma gerente, né? De ambos são de sexos diferentes. O que acontece? Muitas vezes a gente percebe que pega em algum detalhe da história de vida. Vou dar um exemplo simples. Vamos pensar que a mulher, a profissional mulher, ela teve um pai autoritário. E ela ficou bem diferente da mãe dela, que era uma mulher submissa. Então, ela também se torna uma mulher, uma profissional que impõe a sua vontade. Aí vamos pensar, essa profissional, ela vai trabalhar com outro gestor que também é muito forte, né? E aí o que acontece? Dá problema entre eles, né? E esse problema tira os dois do autocontrole emocional, talvez um mais do que o outro. Esses problemas a gente vê muito em projetos, né? E aí a empresa, ela tem que saber identificar e ela tem que conversar e tem que mostrar, olha, você vai precisar se desenvolver nesse ponto, né? Isso é muito comum. Hoje, os coaches internos estão muito fortes, né? A maioria das pessoas estão se apropriando disso, as empresas estão investindo nisso também, porque às vezes o trabalho para desenvolver o autocontrole emocional é muito dirigido, é muito relacionado a um tipo de trabalho, né? Um tipo de situação específica daquele profissional. Mas esse é um meio, o coaching, né? Um trabalho também sobre um curso de inteligência emocional, e aí tem várias outras opções também. O Fernando Trigueiro coloca uma questão para nós aqui, que está relacionada à cultura, né? Existe diferença entre valores e princípios?
Sim, os princípios vêm antes, né, o Trigueiro? Os valores derivam dos princípios, né? Os valores definidos, eles podem até ter algum ajuste, mas os princípios acabam sendo mais fixos, né? Então, essa é a grande diferença. Os valores dependem muito da situação que a empresa também está vivenciando. Alguns valores ficam mais evidentes do que outros. Às vezes a empresa resolve um valor, então ela coloca outro como mais evidente, mas o princípio é o princípio, né? O princípio, ele está acima de tudo isso. Então, os princípios não mudam. Agora, os valores podem alterar, respeitando os princípios. O Luciano Lima também está aqui conosco, tem uma questão para Oi, você Luciano. também. Elisete, qual o papel das lideranças na cultura da colaboração do time, além da condição de coleguismo mais usualmente percebido? Olha, Luciano, o papel da liderança, ele é imenso. Aliás, esse é o grande desafio, porque quando você vai desenvolver os líderes para eles ajudarem na lapidação da cultura, o grande cuidado é você não se descuidar do comportamento dos líderes, porque eles representam a cultura e eles também representam a oposição à cultura, porque eles precisam compreender muito fortemente o motivo pelo qual a cultura está mudando. Uma coisa que é um erro comum numa mudança cultural é a gente menosprezar a retirada desses líderes de uma zona de conforto, né? Porque as lideranças, vamos ver se eu consigo explicar bem, né? A gente tem a cultura desejada, então a gente tem um sistema que a gente quer, um sistema, né, da cultura que a gente quer implementar, mas a gente tem comportamentos que representam e alimentam o antissistema da cultura. Então a gente pensa assim, alguns comportamentos e alguns líderes, principalmente, eles ainda estão com o pé na cultura que não é mais a cultura que a empresa deseja. Então, esse ponto é fundamental, porque essas lideranças, elas dão exemplo, e elas não podem ser hipócritas, porque o grande problema é quando quem está gerenciando, quem está, de algum modo, liderando a implementação, a mudança cultural, não pode, né, não pode, de modo algum, deixar passar a farsa, dos líderes que precisam ser os grandes agentes de mudança. Então, esse grupo de líderes, ele é o foco principal, porque você precisa educá-los para eles realmente representarem a mudança. Mas a gente não pode ser ingênuo. Essas pessoas, elas têm algumas informações, algumas experiências que fazem com que elas resistam a essa transformação na mudança cultural. Então, o foco nesses líderes é fundamental. Toda hora você tem que revisitá-los, né? Você precisa verificar como eles estão. E o importante é que logo que você começa a trabalhar com essas lideranças, você pode, depois de um tempo, você pode começar a trabalhar com aquelas pessoas que eles lideram logo em seguida, sejam supervisores, coordenadores, né, ou gestores que respondam para eles, mas você tem que estar sempre monitorando, né? Esse é o grande cuidado, porque eles podem estar numa zona de conforto, eles podem estar muito acostumados a disfarçarem, né? E aí você tem, na realidade, um grupo de pessoas que devem ser agentes de mudanças alimentando o antissistema da cultura,
né? E isso está muito estudado, quer dizer, assim, se a gente começa uma mudança cultural hoje, a gente já sabe exatamente quais os fenômenos humanos que vão acontecer. Então, a resistência dos próprios agentes de mudança é o primeiro ponto, né, a ser trabalhado. Certo. O Leandro Giraldelli tem uma outra questão aqui para você. Na palestra, no webinar, eu ouvi sobre reeducação do ego. Como é isso? Quem é esse ego? É preciso ter coragem? É preciso ter coragem para enfrentar o ego? Isso mesmo, Leandro, isso mesmo. A reeducação de ego é justamente quando a pessoa, o indivíduo, né, principalmente aquele que está exercendo a liderança, ele começa a perceber que ele tem reações que não são ok, reações que atrapalham ele e as pessoas que trabalham com ele, né? Então, a reeducação do ego é fundamental. Agora, vamos lá, para o leigo, o que é o ego? Né? O ego é a nossa parte consciente. Eu estou aqui falando com vocês com o meu ego, né? Porque eu estou com a minha parte consciente. O ego, ele se alimenta de memórias. Então, quando eu estou falando, eu estou também acessando minhas memórias, né? Então, o ego, em linhas gerais, é isso. E o ego, ele também é um grande gerenciador entre a parte consciente e a parte inconsciente. O ego também reprime muitas características, né, que são consideradas pelo ponto de vista da nossa parte consciente como características que nós não deveríamos ter. E aí a gente começa a ter uma série de repressão, né, autoimpostas em função do desenvolvimento, da característica, do perfil do nosso ego. Então, é a parte consciente. E é preciso ter coragem para enfrentar esse ego, ou se não, né? Muita coragem, porque o ego, ele tem a pretensão de estar certo. O ego, ele foi formado justamente para o desenvolvimento do ego que a gente tem, é justamente para que a gente possa se colocar no contexto, na vida. Mas muitos equívocos esse ego assimilou, muitos erros de interpretação esse ego assimilou. E aí, quando você, como eu falei antes, né? Você vai dar um curso de inteligência emocional para um grupo de pessoas. Alguns egos ali vão ficar muito incomodados. Eu digo para você que eu trabalho isso há praticamente 20 anos e realmente eu já tive várias reações de pessoas que se sentiram muito afrontadas, né? Não pela informação, não pela intenção ou pelo jeito de colocar, mas pela própria informação que questionou nível de validade do comportamento da pessoa, né? Então, é necessário muita coragem, sim, porque você vai ter que fazer um autoenfrentamento. Porque uma coisa é quando a sua inteligência, ela aceita fazer a transformação, mas existe uma parte sua que ainda não mudou. Então, você vai ter, né, uma dualidade ali, você vai ter um lado que aceita mudar e um lado que acha que tudo isso é uma grande bobagem. Isso é comum, principalmente quando a pessoa inicia esse processo de autoconhecimento. Mas é necessário, sim, muita coragem e é o único caminho que a gente tem para evoluir nesse planeta, Leandro. O Fernando Trigueiro tem outra questão aqui. Porque, acho que você já abordou ela de algum modo, mas vamos lá. Por que alguns profissionais, mesmo tendo competências importantes e complementares, não conseguem trabalhar bem juntos? Olha, Trigueiro, isso daria mais de um dia para a gente conversar, mas vamos lá. O grande problema é a história de vida do indivíduo. Nós não estamos aqui falando da competência técnica, nós estamos falando da competência emocional. Então, vamos lá. Se uma pessoa
ela conviveu com uma pessoa autoritária, eu acho que esse exemplo fica fácil, né? Durante o desenvolvimento, durante a infância, adolescência, e ela tomou uma posição de que ela não iria se submeter a uma pessoa autoritária, o que acontece? Quando ela fica perto de alguém que, para o ponto de vista dela, está sendo autoritário, ela tem uma reação emocional instantânea. Por quê? Porque a emoção é instantânea. Ninguém pode segurar uma emoção. A emoção, ela descarrega no nosso corpo uma série de substâncias que precisam ser digeridas, né? Porque isso é na neuroquímica, né? A nossa neuroquímica, ela produz essas substâncias e aí é descarregado na nossa corrente sanguínea uma série de substâncias que vão alterar o nosso metabolismo. Por isso que uma pessoa indignada, ela está encharcada de substâncias que precisam ainda ser digeridas. Não adianta você querer falar com uma pessoa indignada. Ela precisa primeiro metabolizar tudo aquilo ali, né? Se você tentar forçar, só vai piorar. A competência técnica é uma coisa, a competência emocional é outra. Por exemplo, o exemplo que eu dei há pouco tempo, né? Uma profissional mulher muito forte, porque teve um pai muito autoritário, e um outro líder também muito forte, que tem outra história de vida, mas não aceita uma mulher autoritária, por outros motivos da vida dele, né? Aí o que acontece? Os dois têm excelente competência, e eu diria para você, até tem casos em que eles admiram uma competência do outro, mas quando pega o emocional, a informação, a mente joga eles lá para um labirinto na história de vida, onde o que está realmente acontecendo perde totalmente a força, e entra só aquele estado emocional que é de autodefesa. E a gente vê muito isso, como eu falei, em projetos, né? Gerenciamento emocional, né? A inteligência emocional em gerenciamento de projetos, então nem se fala. As pessoas, às vezes, têm competência de sobra, mas às vezes não pode nem olhar o outro. Por quê? É informação da história de vida, e isso é o que o ego muitas vezes não aceita. Estou agora pegando a informação, a pergunta do Leandro Junto. O ego não aceita que seja isso. O ego não aceita como eu misturando uma coisa com a outra, só que é assim mesmo que funciona. A mente confunde presente com passado, né? As informações do presente pode se confundir com as informações do passado. A mente confunde pessoas com outras pessoas. Então, esse mundo emocional é muito lógico. E quando a gente começa a mostrar para as pessoas a lógica dessa emoção, num primeiro momento, existe uma defesa de ego, né? Porque dá para ver de longe quando uma pessoa está achando que está falando com aquela pessoa e ela está envolvida com emoções de outras pessoas da história dela. Por exemplo, que nem eu falei dessa profissional, né? Que se irrita com um determinado profissional também muito competente, mas é que a mãe dela, a mãe dessa profissional, ela era muito submissa ao pai. O pai era muito autocrático. E essa profissional hoje, ela é bastante autoritária, resolvendo a vida da mãe, porque na realidade ela não está ainda usando, ela ainda não está usufruindo a vida que ela tem. E outra, como também a mãe não tinha estudo, né? E o pai era bem cheio de diplomas, o que acontece? Essa profissional, ela usa muito o conhecimento como defesa.
e não para usufruir do conhecimento e poder colaborar mais com as competências que ela assumiu. Então, Trigueiro, é uma coisa muito complexa, mas muito lógica. Se você vai aos poucos assimilando isso, entendendo isso e olhando para a sua própria história de vida, aí você consegue entender melhor a causa das dificuldades de relacionamento das pessoas nas empresas. Pela manhã, você falou de todo comportamento tem uma função. Você pode explicar Isso. melhor essa expressão? Todo comportamento tem uma função? Sim. O que acontece? Esse comportamento, vou pegar esse mesmo exemplo. Esse comportamento dessa profissional que reage mal na frente de um colega que também é forte, o comportamento dela tem uma função, não ser submissa. Só que a mente dela confunde esse homem, que é o colega dela, um outro gerente, com o pai dela. Então, a função desse comportamento, dela ficar mais arisca, dela ficar muito mais indefensiva e agressiva, tem a função dela não ter a vida que a mãe dela teve, dela não querer ser submissa como a mãe. Só que essa função é anacrônica. Então, a gente precisa verificar qual a função do comportamento hoje que não está funcionando, né? Não está dando resultado. E quando a gente trabalha as pessoas que têm essa dificuldade, a gente primeiro começa a mostrar para elas que elas não estão erradas. O que elas estão é com uma informação distorcida, devido a algo que a mente dela está acionando e faz com que a interpretação dela fique totalmente distorcida. E aos poucos você tem que mostrar que a função desse comportamento defensivo é anacrônico, porque ela não está na frente do pai dela, né? E ela não é a mãe dela. Eu não sei se vocês conseguem entender esse exemplo, mas eu considero esse exemplo muito mais tranquilo de poder ser assimilado, né, didaticamente. O Fernando Trigueiro também tem uma questão para nós aqui, uma outra questão. A interdependência... Desculpa, peguei errado aqui. A interdependência está acima da independência? Pode explicar melhor? Sim, Trigueiro, é uma bela pergunta. Por quê? A gente é muito estimulado para deixar de ser dependente para se tornar independente. Só que isso é só a outra polaridade, né? Então, aqueles que são independentes vão criar dependentes. E aí você volta a retroalimentar algo que não é ok. O que é importante? O importante é a gente perceber que nós somos todos interdependentes. E essa interdependência, ela tem que ser muito valorizada, porque é ela que vai fazer com que a gente cada vez mais aceite o comportamento colaborativo. Nós dependemos de todos, né? Até daqueles que a gente nunca vai conhecer. Nós dependemos. E essa interdependência que a gente precisa assimilar, ela faz com que a gente fique muito mais aberto, né, para contribuir. Porque o resultado que a gente vai ter nas empresas, por exemplo, vai depender muito desse senso de interdependência. A colaboração, ela é a prática da interdependência, né? Mas é uma interdependência útil. A gente precisa alimentar o sistema correto. E quando eu me torno dependente, eu não estou alimentando o sistema correto. Até porque todo dependente precisa de um independente. E esse independente quer o seu dependente para ter poder. Então, a educação, ela vai precisar nos levar
para o senso de interdependência, e é ali que está a plataforma da colaboração, né? Ali é que está exatamente o fundamento do comportamento colaborativo. Eu não me lembro quem foi, mas pela manhã no chat, alguém colocou uma questão do tipo: inteligência emocional é determinante para desenvolver lideranças colaborativas? Sim, sim. Eu não consigo desenvolver lideranças colaborativas se eu não desenvolver mais, se eu não aprimorar mais a inteligência emocional da equipe, do grupo, dos líderes, né? Porque se eu não tiver inteligência emocional e eu tiver algum fato da minha história de vida que possa vir à tona anacronicamente, isso é espontâneo, é natural e normal que isso aconteça, eu posso considerar que a colaboração que pode estar sendo oferecida seja uma intrusão, né? E isso é, sem dúvida alguma, um equívoco, porque é uma interpretação equivocada. E aí, se você percebe, vamos pensar assim, que uma pessoa diz que vai colaborar e ela está passando dos limites, você, com inteligência emocional, você tem que dar os limites da colaboração útil, né? Mas não chegar né, que a gente diz, numa conclusão infantil de que, colaboração não, estão querendo é se meter na minha área, né? Por isso que a cultura, ela precisa preparar os profissionais, ela precisa dizer quais valores estão valendo, né? Porque aí sim a gente vai conseguir fazer com que as reações das pessoas sejam reações mais maduras, né? Reações mais ok's. O Leandro Guiraldelli também coloca uma nova questão aqui para você. Elisete, é possível perder a noção pessoal de dualidade, da dualidade, do certo e errado, e partir para um comportamento com foco na melhor ética para todos? É possível sim, Leandro, é possível, mas exige um desenvolvimento, uma abertura, né, uma inteligência emocional ampliada. Porque o que acontece, né? O planeta Terra, ele impõe a dualidade. Quando você fica de um lado, vamos pensar, você vê uma situação, vou pegar uma situação de conflito, vou usar dentro da empresa, né? Mas isso pode ser na vida da gente, em qualquer lugar, mas eu vou pegar na empresa. Você vê uma situação de conflito, tá? E se você imediatamente se posicionar a favor de um lado, você está agindo de maneira precipitada. Mesmo que num primeiro momento fique escrachado para você que esse está certo e aquele está errado. O que a gente precisa é educar a nossa mente para tentar entender coisas que ainda não foram acessadas, né? Porque a dualidade faz com que você perca muita informação importante para resolver alguma coisa no seu ego. O certo e errado, eu diria, eu acho que tudo é uma grande oportunidade de aprendizado. Uma pessoa que é diferente de mim, uma pessoa que pensa muito diferente de mim, ela tem muita coisa para me ensinar, assim como eu tenho para ensinar para ela. Agora, se eu chego à conclusão de que eu sei e ela não, e que nós somos tão diferentes, então é impossível que a gente consiga chegar a um acordo, aí eu estou me posicionando, estou me fixando em uma das polaridades, né? E ali você disse, e partir para um comportamento com foco na ética, na melhor ética para todos, sim, né? Mas temos que sair da infantilidade, daquilo que eu quero que aconteça. Tem que ser o que precisa acontecer para todos. E quando eu me posiciono de maneira muito rápida de um lado, eu estou também envolvida
eu estou também aprisionada com uma vontade do próprio ego, sem ter o conhecimento mais holístico, mais sistêmico. Então, eu preciso tomar muito cuidado quando eu fico com aquela coisa de querer discutir rapidamente, querer ter a razão. Hoje em dia, quando você vai evoluindo, você percebe, o importante não é ter a razão. O importante é você compreender a situação, e aí sim você conseguir abordá-la, né, com argumentos. Mas se você tiver muito inflamado, né, você tiver muito fortemente envolvido numa paixão, defendendo aquilo como se fosse um partido, como se fosse o teu time de futebol, como se aquilo ali fosse você, né? Aí você está totalmente infantilizado com a forma de poder lidar com a situação. A gente consegue entender melhor, compreender melhor, quando a gente se afasta um pouco, né? Porque o importante é compreender a causa da não compreensão, entender a causa da não compreensão. Por isso que quando você vai formar líderes colaborativos, você tem que ter um conhecimento um pouco maior, né, do comportamento humano, começando pelo seu autoconhecimento. Aí sim você vai conseguir fazer com que isso fique mais estabilizado. Eu tenho uma questão para você também. No webinar pela manhã, você falou de dualidade. Quando você falou de dualidade, falou de alguém muito sentimento e de alguém muito pensamento. Pode explicar melhor isso? Sim. Uma pessoa muito pensamento, ela esconde o sentimento dela por motivos do próprio desenvolvimento e da história de vida dela. Uma pessoa muito sentimento, ela também esconde muito a parte racional dela, ou porque essa parte racional é muito frágil, né? Ou porque ela tem ganho secundário, se tornando a pessoa mais querida para os outros, principalmente se ela está na frente de uma pessoa muito pensamento. Uma pessoa muito pensamento, geralmente, ela não tem muita amizade com o sentimento dela. Ela não sabe o que fazer com o sentimento dela. Então, esse sentimento, ele fica em segundo plano. Mas tem uma coisa muito interessante, que quem estudou foi o Jung, quando ele fez os tipos psicológicos, tá? Ele disse assim, ó, o que acontece? Sentimento e pensamento precisam fazer amizade, porque aí a inteligência é expandida. A inteligência humana é expandida quando sentimento e pensamento fazem amizade. Agora, vamos lá. Uma pessoa que é sentimento, quando ela está estressada, o ego dela perde totalmente essa característica de uma pessoa que entende a outra, que acolhe a outra. Ela se torna uma pessoa radicalmente crítica. Ela cai no seu oposto extremo e arcaico. A mesma coisa acontece com uma pessoa pensamento quando ela está estressada. Quando ela cai no sentimento, ela fica rabugenta, ela não tem lógica alguma, ela é uma pessoa completamente infantil com os sentimentos arcaicos. Então, eu diria, não tem saída, a gente vai ter que fazer amizade entre pensamento e sentimento. Bom, eu vou continuar te explorando aqui. Pessoal, a retenção intencional de informação por alguns profissionais, como você comentou, pode impedir o desenvolvimento da colaboração? Como resolver isso? Com certeza, com certeza. E isso acontece, né, de maneira velada ou de maneira escrachada. Eu acho que o mais difícil é lidar com quem faz isso de maneira velada. Né? Por quê? Porque a informação é poder. A gente vê isso, por exemplo, quando você precisa mapear processos
né? Ou você precisa de informações de outras áreas, onde você percebe que a informação vem a conta-gota ou ela vem toda distorcida. As pessoas confundem informação com o poder, né? O poder, o humano está na organização para poder usar as informações que existem e conseguir construir mais conhecimento ainda. Se você ficar fechado num conjunto de informações que você acredita que é o que vai manter você trabalhando naquela empresa, eu diria, tem alguma coisa muito errada com você e com a empresa. Porque a empresa, ela precisa do know-how, né? E o know-how não pode estar na cabeça do indivíduo. O know-how é da empresa. A empresa, a organização precisa dos indivíduos para ultrapassar aquelas informações, para poder fazer coisas maiores, né? E como resolver isso? Eu diria, a primeira coisa é identificar as pessoas que estão fazendo isso, conversar com elas, né? Mostrar o quanto essa mudança é necessária e que esse medo de perder o poder está prejudicando ela, né? Só que tem uma coisa importante aí, né? A empresa não pode ser hipócrita de dizer tudo isso e depois fazer algo indevido, né? Porque aí as pessoas que vão ficar na empresa vão perceber que a empresa não é confiável, pelo menos não aquelas pessoas que estão gerenciando o processo. A educação, ela faz toda a diferença. Saber educar as pessoas, saber educar as lideranças, isso faz com que todos evoluam. Só tem um detalhe, a liderança, ela precisa representar a cultura organizacional. A liderança precisa mostrar para as pessoas a cultura que realmente tem que ser colocada, que tem que ser estabilizada. Por isso que aquela pergunta do Luciano lá na frente, né, lá no início, saber educar essas lideranças, saber mapear realmente a intenção de alguns líderes ou o medo desses líderes, né, é muito importante, porque você precisa deles. Eles são os representantes e, ao mesmo tempo, eles representam um grande número de pessoas. Eles são simplesmente representantes de outras pessoas que não estão ali na sua frente. Então, trabalhando elas, você trabalha as pessoas. Só que você tem que ter esse discernimento. E ainda no webinar, quando você falou de autoconhecimento, você abordou espelhamento, né? Como item importante também, como algo bastante importante. O que é isso exatamente? Como que a gente percebe esse espelhamento? Como ele ocorre? Como ele se dá? Isso exige, sim, um treino, né? Mas é muito legal, essa pergunta é ótima, né? Pela manhã, eu dei um exemplo assim, você está num ambiente de trabalho, ou até ambiente familiar, não interessa, mas vamos pegar o trabalho, né? E você percebe que existem muitos conflitos, né? Explícitos, não tão explícitos assim, né? Velados às vezes, e você fica incomodado, né? Você se incomoda, porque a emoção ela é instantânea, você não vai poder manipular, controlar, então ele é um grande indicador, o incômodo emocional é um grande indicador de que o teu ego tem algo para resolver. Eu vou de novo. O incômodo emocional, não interessa em que nível, é um grande indicador de que o seu ego tem algo para resolver. Então, vamos lá. Você está num ambiente onde as pessoas estão em conflito, né? Não interessa em que nível de conflito. O que interessa é que você está se incomodando com o que você está vendo. Então, se você está incomodada, você tem uma indicação de que o seu ego tem algo para resolver. Aí vem um detalhe importante, uma hipótese, né? Você é uma pessoa bastante controlada. Você é uma pessoa que evita
a gente diz, descer o morro, né? Você evita qualquer tipo de barraco, né? Vamos pensar assim. Você é muito sutil, muito, vamos lá, educado, né? Do ponto de vista do ego, o ego está muito brabo até, mas você mantém a linha. Só tem uma coisa, você tem muitos não ditos. Você não concorda com aquilo, não concorda com aquilo, não concorda com mais aquilo, acha aquela pessoa também muito assim, mas você fica na sua. O que a vida faz? Faz essas pessoas que estão ao seu entorno espelharem coisas que você está reprimindo. E para você poder ser útil, primeiro para você e depois para as outras pessoas, você vai precisar reconhecer isso em primeiro lugar. E aí vem, o ego gosta? Ah, com certeza não gosta. O ego, no primeiro momento, ele fica muito irritado. Que absurdo é esse? Só tem uma coisa, gente, isso é fenômeno humano. E quando a mente evolui, quando o nosso raciocínio evolui para entender o funcionamento humano na prática, no dia a dia, a gente cai sentado assim, porque aquilo que o ego achava que tinha razão, não tem razão nenhuma, e o que está acontecendo na sua frente tem muito a ver com o que tem na sua mente. Então a vida está te dando um presente, mostrando através das pessoas que você pode não estar concordando, coisas que você precisa resolver. Só que aí você vai precisar de um pouco mais de autoconhecimento, mas eu vou dizer uma coisa, todo dia nós temos oportunidade, todo dia o ego pode ficar incomodado, mas o espelho, ele é fundamental. Estamos no planeta espelho, e estamos no planeta da dualidade. Então, não tem escapatória. É espelhamento e a lei das polaridades. Eu tenho mais uma questão aqui para você. O temperamento do indivíduo pode mudar? Pode, ainda bem que pode, né? Toda vez que a gente consegue ressignificar algo, que a gente consegue entender, por exemplo, que nem eu falei, aquela profissional que está, que de algum modo usa o conhecimento para não ter a vida da mãe, né? Eu acho que vocês lembram do que eu falei. Quando ela entende que ela não está usufruindo do conhecimento, porque o conhecimento desse jeito não tem a função que precisa, não é para melhorar as competências dela, é para ela não ter a vida da mãe. Gente, isso é muito comum, né? Então, a partir do momento que você entende algo, ou então aquele líder, né, aquele homem que acha que o sentimento vai torná-lo um homem fraco, tudo isso, quando o raciocínio funciona para que a mente possa, a própria inteligência vai identificar a desinteligência que está inserida no seu sistema lógico. Né? Isso é muito legal. A própria inteligência identifica a desinteligência. E é aí, quando você pega a falha, o vírus que está incluído dentro do teu processo lógico, dentro da tua estrutura de pensamento. E isso faz com que você mude o temperamento. Mas você tem que ir na causa, né? Porque o temperamento, quando ele muda, você fica muito mais solto, muito mais, como é que eu posso dizer, livre de você sai da sua própria prisão, né? Porque não tem nada mais gratificante do que você perceber que você tem a chave da sua célula, né? Mas o ego, ele vai precisar ficar de joelhos, né? Eu acho que dá para entender. O ego fica de joelhos. Por quê? Porque a inteligência maior, o seu raciocínio, percebe a falha da sua lógica. Porque a lógica, ela vai te dar
uma informação, mas essa lógica, ela depende da qualidade da informação e da quantidade de informações que você tem. E quando você começa a trabalhar mais o autoconhecimento, você percebe que ou está faltando informação, ou a qualidade da informação não está nada boa. E a mudança de interpretação internaliza e você solta, né, aquilo que não funciona mais. E aí o seu temperamento muda. E ainda bem que muda, né? Ainda bem. E para a gente encaminhando o fechamento aqui, e voltando ao tema, a gente não saiu, mas focalizando o tema central do webinar e do debate, que é a colaboração de equipes, de sua percepção, como é que está a colaboração entre indivíduos e equipes nas empresas? Ela acontece de uma forma natural? É comum a gente perceber isso acontecendo? Ou é uma grande dificuldade a ser trabalhada? Bom, eu vou começar dizendo que depende da maturidade da cultura, né? Porque a gente está dentro de um caldo, né? Eu gosto de dizer que é um caldo energético, é um caldo de valores, é um caldo de atitudes, é um caldo de não ditos, é algo muito importante, forte, é um campo, é um campo. Então, a colaboração do indivíduo, ela está diretamente ligada ao nível, à qualidade, ao refino da cultura, né? Eu estou falando na cultura no sentido de conseguir fazer com que os indivíduos se relacionem bem, consigam resultado de maneira adequada, né? Agora, acontece de maneira natural? É comum? Não, não acontece de maneira natural. Agora, tem um detalhe: quando a cultura começa a ficar mais madura, o que acontece é que no processo de seleção, a gente começa a ter mais rigor para selecionar as pessoas. Então, a aderência cultural, ela é tão investigada quanto a competência técnica. Vamos lá, você precisa de um gestor, você precisa de um líder, de um diretor, seja lá o que for. Você faz a avaliação das competências técnicas. Ok, ele serve, as competências técnicas estão postas, estão aprovadas. Agora vamos para a avaliação do fit, né, da aderência cultural que ele possui. Aí você precisa investigar como ele lida com determinadas situações. Você coloca para ele, por exemplo, uma situação onde você quer medir como ele vai resolver. Você coloca ele numa enrascada, digamos assim, dentro de uma história, dentro de um fato, para ver como que ele procede, né? De uma maneira metafórica ou não, você vai entender um pouco como ele funciona. Porque o que acontece? Se você está criando uma cultura onde você quer que os indivíduos colaborem, como que você vai colocar alguém com chicote lá dentro? Né? Então, você precisa resolver isso. Não é só competência técnica, é também a forma como essa pessoa se comporta para conseguir o resultado. E tem coisas interessantes que eu já vivenciei. Por exemplo, pessoas que já tiveram comportamentos não tão adequados, né, no gerenciamento e tudo, mas que foram aprendendo com a vida, até porque tiveram problemas por causa desse tipo de comportamento. E quando elas continuam, né, se desenvolvendo, você consegue pegar elas num momento muito melhor, onde elas estão já amadurecidas, já sabem que aquilo não funciona, já sabe que é importante ter respeito, que é importante saber cobrar, que é importante saber educar, e aí vai, né? Então, não é natural, mas é muito importante que a gente não se preocupe só com a competência técnica. Aí vem, é natural, é comum ou é uma grande dificuldade a ser trabalhada? A cultura tem que ser trabalhada.
né? É a cultura que vai dizer como que as pessoas vão se comportar. E saber trabalhar a cultura é um desafio de todos, né? Porque nós fazemos parte da cultura. E nós precisamos saber que valores são esses que são declarados. Porque a partir dos princípios, né? A gente vai ter valores declarados. E aí, esses valores, é bonito só estar no papel? Ou está num quadrinho, ou realmente os representantes da organização são os primeiros a dar exemplo. Então, tudo isso é um grande cuidado que a gente precisa ter. Tá certo, muito bom, Elisete. Obrigado de novo pelo teu conhecimento, pelas tuas explicações. Legal. Espero que tenha sido útil. Acredito que sim.